Capítulo 41 Força de transformação de besta. Ang virou-se imediatamente, em seus olhos havia uma expressão de pavor. Sus. Ela correu em direção ao lobo de sangue e ao homem que estava a cerca de 30 metros de distância de sua posição. Mas imediatamente ela saiu correndo, o lobo de sangue já havia levantado as patas e já estava cortando suas garras em direção ao corpo do homem. Mesmo que a velocidade de Ang fosse grande, ela só podia cobrir cerca de 12 metros em um segundo, o que significava que levaria quase 3 segundos para cruzar 30 metros, mas o lobo de sangue só precisava de um segundo para seu ataque fazer contato com o homem. Gustav, que estava mais perto de Ang, finalmente se moveu. Se ele machucar pelo menos um deles, isso significa que eu falharei na missão, Gustav disse internamente. Spret foi ativado. Menos 20 pi. Fou. Gustav sugou o ar em seus pulmões enquanto se agachava ligeiramente. A cena inteira ficou quieta novamente e mesmo com a grande velocidade de Yang, seu movimento era como uma tartaruga para Gustavo agora. As garras do lobo de sangue estavam descendo lentamente sobre a cabeça do homem e estavam a apenas alguns centímetros de fazer contato. As pessoas da vizinhança ficaram de boca aberta de medo enquanto seus lábios circulavam lentamente, provando que eles estavam falando, mas em câmera lenta. Sus. Gustavo correu em direção ao lobo de sangue. Ele passou pelo lado de Yang e chegou ao lado esquerdo do lobo cujas garras já estavam próximas ao pescoço do homem. Gustavo era como um anão antes do lobo de sangue. Ele lançou um golpe feroz para o seu lado. Bam! Seu punho fez contato com a área da costela esquerda do lobo de sangue. O lobo gemeu de dor quando a força ergueu todo o peso de seu corpo e o lançou em direção ao prédio 3 metros para o lado. Bam! Ele bateu fortemente na parede. Ang, que estava correndo em direção ao Blodov com toda a velocidade que podia reunir, só viu uma silhueta passar por ela, fazendo com que uma pequena brisa soprasse seus cabelos para cima. Antes que ela soubesse o que estava acontecendo, uma forte colisão soou e o Blodov foi lançado contra o prédio pelo lado direito. Ela pausou seu movimento em perplexidade e olhou para a pessoa responsável pelo incidente. Gustavo. Ela exclamou com um olhar chocado enquanto olhava para ele de pé com o braço direito estendido. O homem que pensava que sua morte era certa apenas viu Gustavo aparecer na frente dele como um fantasma. Seus olhos ainda estavam arregalados em choque. Menos nossa, e se não é o nosso novo vizinho? Menos se aquele que frequenta a Echelon Academy. Uau, ele é um mestiço como Ang Chan. Menos mas ele parece mais forte. Os vizinhos da área ficaram agradavelmente surpresos, não apenas com a revelação, mas com o fato de que um único ataque poderia acabar com o lobo de sangue. O peso do lobo causou rachaduras na parede. Ele se levantou com um olhar de dor e angústia enquanto encarava Gustavo. Spret foi desativado. Gustavo desativou o spray imediatamente ao acertar o golpe. Ele não queria esgotar sua energia completamente, pois ainda poderia precisar dela para emergências que pudessem surgir. Ele estava apenas sendo cauteloso. Então ele só se machucou levemente, mesmo que a força do meu soco tenha sido multiplicada por 2, Gustavo analisou enquanto olhava para o lobo de sangue. Ele sentiu que seu punho não penetrou fundo o suficiente. Era como se houvesse uma força elástica no corpo do Glodov que absorvesse uma parte da força. O lobo correu para Gustavo com um olhar enlouquecido, cortando-o com raiva. Os vizinhos já começaram a ter esperança depois de ver que outro mestiço estava aqui, mas a próxima ação de Gustavo os chocou. Ele se virou e fugiu. O Por que ele está fugindo? Esta era a pergunta na mente de todos. Ang, fique aqui com todos. Gustavo gritou enquanto corria para o final da rua com o lobo perseguindo-o. Ang não poderia nem mesmo seguir se quisesse, porque não apenas a velocidade deles era rápida, mas também sua resistência estava acabando. Embora ela estivesse preocupada com Gustavo. A velocidade normal de Gustavo era mais rápida que a do Blodov, então ele foi capaz de conduzi-lo pela rua repetidamente. Gustavo já havia atraído seu agro, então ainda não estava pronto para desistir da perseguição. Além disso, às vezes Gustavo desacelerava para que o lobo de sangue pensasse que estava alcançando, apenas para ele acelerar novamente. Esse jogo de pega-pega continuou até que eles deixaram a área residencial e começaram a atravessar a floresta esparsa atrás. Sus. Sus. Eles passaram correndo por várias árvores ao lado. Eles avançaram mais para onde as árvores estavam começando a aumentar em número. Depois de mais alguns segundos, Gustavo parou de correr de repente. SHH. Devido à pausa repentina, Gustavo deslizou alguns centímetros para frente, mas aproveitou para se virar. O Blodov também fez uma pausa. Em sua mente, ele se perguntava por que sua presa de repente parava de correr. Ele tinha um ar de alegria ao sentir que Gustavo provavelmente estava cansado de escapar e decidiu aceitar sua morte. O Blodov lambeu os lábios enquanto se movia lentamente em direção a Gustavo. De repente, viu Gustavo sorrindo para ela, o que a deixou perplexa. Finalmente posso testar isso. Obrigado por ser minha primeira cobaia, Gustavo disse com um largo sorriso estampado em seu rosto.
O lobo de sangue não conseguia entender o que Gustavo estava dizendo, mas seus sentidos diziam que essa pessoa na frente era perigosa, mas olhando para Gustavo da cabeça aos pés, ele só podia vê-lo como uma pessoa de aparência fraca até que ouviu Gustavo murmurar algo. Linhagem de transformação da besta. Bem diante de seus olhos, o lobo de sangue observou o corpo de Gustavo começar a se expandir. A transformação parcial de touro mutante foi ativada. Gustavo viu a notificação aparecer em sua linha de visão enquanto seus músculos estalavam rasgando seu suéter. Suas costas ficaram mais largas quando sua pele começou a ficar vermelha e dois chifres alongados cresceram nas laterais de seu crânio. Levou apenas cerca de 3 segundos antes que ele se transformasse completamente. Ele estava agora perto de 2 metros de altura. Seu suéter havia se expandido a ponto de algumas partes se rasgarem. Músculos salientes. Peito largo como o de um gorila. Presas de 7 polegadas. 2 chifres. Gustavo parecia extremamente intimidador agora, embora não fosse tão alto quanto o lobo de sangue. O Glodolf olhou para ele com um olhar cauteloso, mas ao mesmo tempo, não estava pronto para recuar. Eu tenho desejado combinar isso com minha força atual e ver o quão forte eu me tornaria. Você é a cobaia perfeita, Gustavo afirmou com uma voz grossa enquanto caminhava para frente. Gustavo sabia que sem o uso de Spread ou qualquer habilidade relacionada à velocidade seria quase impossível derrotar o Glodolf, então ele decidiu levá-lo a um lugar vazio para que ele finalmente pudesse testar a besta Transformation Bloodline longe dos olhos de outros. Além disso, se ele continuasse usando Sprint, sua energia seria gasta em 4 segundos. Ao O lobo de sangue uivou com relutância, o olhar arrogante nos olhos de Gustavo o irritou. Sus. Ambos correram um para o outro. Gustavo podia sentir o aumento de sua força e velocidade e estava gostando. Ele saltou 4 metros no ar e estendeu o punho enquanto descia. O Glodolf reagiu balançando as patas para cima para receber o golpe de Gustavo. Gustavo torceu seu corpo de lado no ar, desviando das garras do lobo de sangue enquanto seu punho descia sobre sua cabeça. Bam! Todo o corpo do lobo de sangue caiu no chão. O punho de Gustavo ainda estava apoiado em sua cabeça depois de descer, prendendo sua mandíbula no chão. O lobo de sangue grunhiu de dor enquanto o sangue escorria de seu rosto do topo de sua cabeça. Ele estava tonto depois que Gustavo bateu em sua cabeça. Gustavo puxou a cabeça do lobo de sangue e levantou seu corpo do chão. Enca. Gustavo gemeu enquanto carregava todo o peso corporal do lobo de sangue que pesava mais de 7.000 quilos. Gustavo lançou seu corpo em direção a uma pequena árvore do lado direito. Bang! O corpo do lobo de sangue bateu na árvore, fazendo-a partir ao meio. Capítulo 42 Chegada da polícia. Bam! O peso do lobo de sangue fez com que a árvore desabasse. Gustavo atacou de propósito sua cabeça primeiro porque sabia que a elasticidade de sua pele tornaria mais difícil derrotar a criatura mestiça rapidamente. Gustavo correu para o lobo de sangue novamente. Os olhos do lobo de sangue ainda estavam tontos com os ataques, mas rapidamente se levantaram antes que o próximo ataque de Gustavo pudesse chegar. Au! Ele uivou novamente enquanto avançava em direção a Gustavo. Golpear. Golpear. O lobo de sangue lançou vários golpes consecutivos em direção a Gustavo. Gustavo conseguiu se esquivar deles com facilidade, mas o lobo parecia estar protegendo sua cabeça contra Gustavo para que ele não tivesse a oportunidade de atacá-lo novamente. Gustavo teve que se contentar em atacar seu corpo por enquanto. Bam! Bam! Gustavo deu um tapa na pata direita do lobo de sangue para a esquerda, fazendo-o abrir o braço. Seu peito direito foi aberto por uma fração de segundo. Gustavo não perdeu tempo em enviar a palma da mão em direção ao peito depois de criar uma abertura. Pause trick ativado. Bam! A palma da mão de Gustavo bateu no peito do lobo de sangue, fazendo-o desmoronar quando foi lançado voando 3 metros para trás. Bam! Ele bateu em outra árvore fazendo com que o caule explodisse em pedacinhos. Gustavo só tinha 3 dedos devido à transformação, mas foi o suficiente para derrotar o lobo de sangue. Gustavo saltou novamente. Seu corpo viajou no ar em direção à posição do touro enquanto seu pé direito batia forte. Bam! Uma pequena nuvem de poeira se formou quando a cabeça do lobo de sangue foi pisada vários centímetros no chão com sangue saindo de seu rosto em todas as direções. Gustavo levantou o pé encharcado de sangue da cabeça do lobo que tinha o rosto esmagado. Gustavo olhou para ela por um tempo. Isso deveria ter feito isso, ele pensou internamente. Surpreendentemente, o lobo de sangue de repente saltou e correu na direção oposta. Sua velocidade era tão rápida que chocou até mesmo Gustavo. Não deveria estar morto. Gustavo se perguntou enquanto perseguia por trás. O rosto do lobo de sangue que inicialmente estava sangrando começou a voltar ao normal quando o sangue se espalhou por toda parte, retraído de volta para os ferimentos. Estava se curando a um ritmo visível. A área esquerda do peito que cedeu devido ao golpe da palma de Gustavo recuperou sua aparência inicial. Gustavo estava alcançando, mas notou que o lobo de sangue estava se regenerando. Ele pode se regenerar.
Ele ficou surpreso, pois não tinha nenhuma informação sobre os mestiços. Eu não posso deixá-lo escapar. E se isso afetar minha missão, Gustavo aumentou sua velocidade de corrida enquanto o traço ativado. DAS foi ativado. Sus. O aumento de velocidade de Gustav fez com que ele chegasse na frente do lobo de sangue em poucos segundos, mas quando ele queria atacá-lo novamente, o lobo de sangue uivou mais uma vez. Au! Seus olhos passaram de vermelho escuro para carmesim e começaram a brilhar muito. A escuridão aumentou ainda mais sua ferocidade. Seu pelo passou de marrom para vermelho. A criatura parecia intimidadora, mas Gustavo não conseguia sentir nenhuma ameaça dela, mesmo com sua transformação. Ele não queria desperdiçar o traço que tinha apenas cerca de 8 segundos restantes, então ele rapidamente se moveu para frente e jogou o punho em direção ao peito. Bom! A primeira colisão fez com que Gustavo entendesse a mudança que a transformação do lobisomem trouxe em seu corpo. Era como se ele estivesse batendo em aço, mas Gustavo não parou porque agora ele ainda era muito mais rápido e mais forte que o lobo de sangue e com seu aumento de velocidade seus socos carregavam mais peso do que antes. Bom! 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 Gustavo não se segurou nem por um segundo enquanto seus socos jogavam o lobo de sangue como uma boneca de pano. Peito, rosto, abdômen, área da costela esquerda, área da costela direita, etc. O punho de Gustavo dançou ao redor do corpo do lobo de sangue. Um segundo. Assim que o traço chegou a um segundo, Gustavo derramou força em seu braço esquerdo e o balançou com força total. Bang! Seu punho bateu fortemente no rosto do lobo de sangue, fazendo com que suas presas se partissem em duas quando ele foi lançado voando para trás. Um som de crânio quebrando soou quando o sangue jorrou de um pequeno buraco em sua cabeça. Bam! Seu corpo caiu no chão novamente, mas desta vez Gustavo não queria ser enganado por ele novamente. Ele correu em direção ao seu corpo no chão. Bang! 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 Sons de colisão ecoaram na escuridão da noite. De volta ao bairro, os policiais chegaram e Yang os conduziu na direção da floresta esparsa atrás da área residencial. Uma ambulância chegou e as pessoas que moravam naquele apartamento foram levadas às pressas para o hospital. Um casal que se hospedou naquele apartamento. Ambos tiveram seus membros e partes do corpo arrancados pelo lobo de sangue, mas ainda estavam vivos. Isso porque eles eram mestiços, mas era óbvio que eles estavam no lado fraco. Eles só sobreviveram porque os mestiços eram tenazes o suficiente para permanecer vivos por períodos mais longos, a menos que suas cabeças fossem arrancadas. Normalmente, eles receberiam apenas uma pílula de cura para ajudar a regenerar seus membros, mas devido à chegada tardia do Departamento de Saúde, eles já haviam perdido muito sangue e energia, então alguns procedimentos de saúde precisavam ser implementados antes que pudessem dar-lhes a pílula. Felizmente ninguém perdeu a vida. A reunião de todos fora do apartamento foi o que chamou a atenção do lobo de sangue e o fez sair. Os policiais estavam vestidos com alguns ternos pretos de aparência blindada, carregando algumas armas de aparência tecnológica com eles. O traje tinha linhas azuis por todo o corpo que brilhavam na escuridão da noite enquanto atravessavam em direção à região da floresta esparsa. Eles tinham um capacete de ficção científica cobrindo suas cabeças. Essa pessoa já deve estar morta, chefe, porque estamos nos preocupando em fazer isso, e ele levou o mestiço embora, não há como encontrá-lo. Um dos policiais do sexo masculino expressou. Ele não está morto. Não importa se ele é um mestiço. Isso é um mestiço de nível 2. Apenas um mestiço de nível 3 Zulu pode derrotá-lo. Ele é um passo 4. Pela sua descrição, ele é apenas uma criança em torno de sua idade. Ele é definitivamente. Antes que o homem pudesse completar sua declaração, o policial na frente interrompeu. Eu posso sentir uma pessoa à frente, aproximadamente às nossas 10 horas e 78 metros de distância. Era uma voz feminina. O resto deles tinha olhares de perplexidade porque não a ouviram dizer animal, eles a ouviram dizer pessoa. Nesse ponto, eles já estavam atravessando a floresta de árvores esparsas. Tem que ser Gustave, Andy rezou internamente porque estava começando a ficar com medo depois de ouvir a declaração do policial. Ela já sabia que Gustave era um Julo classificado, o que a chocou muito, mas ela não achava que ele seria o terceiro passo. O assunto está se aproximando. Repito, o assunto está se aproximando. A fêmea na frente era aquela com o scanner, vendo o ambiente ao seu redor. Depois de mais alguns minutos de corrida, eles puderam ver uma silhueta vindo em sua direção à frente. Em mais alguns segundos, eles finalmente puderam ver claramente a figura da pessoa que por acaso era um adolescente com cabelos loiros sujos e um suéter azul rasgado e manchado de sangue. Gustavo. Ang gritou enquanto corria com o rosto cheio de sorrisos. Os policiais queriam pará-la a princípio, já que deveriam inspecioná-lo primeiro, mas ela era muito rápida para eles. Ela chegou antes de Gustavo e o trancou em um abraço apertado. Os olhos de Gustavo se arregalaram ao receber um abraço do sexo oposto, pela primeira vez em sua vida.
Os braços dela estavam em volta das costas dele e o peito pressionado firmemente contra o dele, com o rosto dele a apenas alguns centímetros de distância do pescoço dela. O calor e a fragrância de seu corpo não eram nada como ele já havia sentido antes. Estava enviando tanta eletricidade para seu cérebro que ele se esqueceu de retribuir o abraço e por um breve momento sua mente se desconectou do mundo. Ei, você está bem? Ang recuou e segurou seus ombros enquanto questionava com um olhar preocupado. Gustavo finalmente saiu de seu devaneio e assentiu levemente. Ei garoto, como você ainda está vivo? O mesmo homem que falava antes questionou, mas no momento levou um soco de um dos policiais da frente. Seja educada, outra voz feminina foi ouvida quando uma delas caminhou para frente enquanto removia o capacete de sua cabeça. Um belo rosto feminino foi revelado. Chefe, por que você me bateu? O homem grunhiu de dor enquanto segurava o peito. Cala a boca, ela disse enquanto caminhava em direção a Gustavo Yang. Você está bem? Ela questionou. Gustavo olhou para a bela mulher que usava cabelos ruivos com mechas brancas. Estou bem, respondeu ele. Você não está ferido em lugar algum. Ou temos que chamar o médico? Ela questionou novamente. Eu disse que estou bem, Gustavo respondeu com um olhar ligeiramente irritado. Bom, para onde o mestiço fugiu? Diga-nos a direção para que possamos ir atrás dele. Ela exigiu. Eles sentiram que o mestiço deve ter fugido depois de senti-lo se aproximando, já que os mestiços tinham bom senso. Escapar? Gustavo questionou. Sim, em que direção ele escapou? Ela repetiu a pergunta. Ele não escapou, eu o matei. Gustavo respondeu com uma expressão indiferente. Silêncio. Todos o encararam com expressões incrédulas, como se ele tivesse acabado de dizer bobagens. Hein, garoto, você está tendo algum tipo de mau funcionamento cerebral ou algo assim. Você está desperdiçando nosso tempo, em que direção ele foi? O mesmo homem gritou do fundo novamente. Eu acabei de te dizer que eu o matei. Gustavo falou enquanto tirava o botão de armazenamento em seu bolso. Tocar. Ele tocou nele duas vezes e também tocou em uma parte da projeção holográfica que apareceu acima dele. Jim. O cadáver espancado do lobo de sangue apareceu com um flash de luz azul. O que? Todos olharam para o corpo do lobo de sangue com um olhar de perplexidade. Capítulo 43 Charme alcançado. Jim. O cadáver espancado do lobo de sangue apareceu com um flash de luz azul. O que? Todos olharam para o corpo do lobo de sangue com olhares de perplexidade. A cabeça do lobo de sangue estava pendurada apenas no pescoço por um pequeno tecido vermelho semelhante a um fio. Buracos do tamanho de um punho podiam ser vistos por todo o corpo e sangue fresco ainda escorria deles. Seu rosto estava extremamente afundado. Era óbvio que o lobo de sangue havia levado uma surra infernal antes de morrer. Todos ainda olhavam surpresos para Gustavo. Ele deve ser um grau 3 Zulu classificado ou talvez um passo 4, eles chegaram a esta conclusão depois de ver o corpo do lobo de sangue. O policial que estava falando antes ficou em silêncio mortal depois de ver a prova aparecer diante deles. Cada classificação tinha 4 etapas e essas etapas precisam ser percorridas antes de avançar para a próxima classificação. No momento, Gustavo era um degrau classificado como Julo, mas esses policiais o confundiram com um escalão 3. Isso realmente o surpreendeu porque eles sentiram que apenas crianças com linhagens de alto grau seriam capazes de alcançar o passo 4 tão rápido e esta parte da cidade era mais rural. Era impossível encontrar um mestiço com uma linhagem de alto grau aqui. Ang era apenas nota-se em toda a área. A razão pela qual ela foi capaz de ir contra o lobo de sangue, embora ainda não estivesse no nível Julo, foi devido à habilidade de sua linhagem estar relacionada à velocidade. Quando Ang nasceu, ela tinha um chifre, mas depois ela criou outro e, quando isso aconteceu, ela se tornou mais rápida. Ela nem era mestiça de nível Julo, mas sua velocidade era próxima à de Gustavo. Aquele aparelho na mão dele, a mulher que aconteceu com o líder notou o botão de armazenamento. Você frequenta a academia Echelon? A mulher perguntou. Sim, algum problema com isso? Gustavo respondeu enquanto colocava o corpo do lobo de volta em seu dispositivo de armazenamento com um leve escárnio escapando de sua boca. Isso faz sentido agora, ela pensou internamente. A Echelon Academy sempre foi conhecida por ser a melhor em criar mestiços e também ter os de alto nível. Se fosse outra escola dentro da cidade, ela ainda não acreditaria, mas dizia-se que a Echelon Academy tinha os melhores alunos com potencial. Ela não tinha ideia de que Gustavo era apenas uma nota e mais agora. Os outros oficiais também acharam que fazia sentido. Eu sou a policial Betty e estes são meus subordinados. A mulher finalmente se apresentou e estendeu a mão para cumprimentar Gustavo. Gustavo retribuiu o aperto de mão e virou de lado para sair. Vamos, Ang, ele disse enquanto caminhava para frente. Por favor, espere, você gostaria de nos dar o cadáver do lobo de sangue para inspeção? Perguntou a oficial Betty. Não. Gustavo respondeu sem olhar para trás. Ang seguiu ao lado dele e olhou para o lado de seu rosto ocasionalmente. Ela podia sentir que Gustavo não gostava de estar perto de pessoas e isso a incomodava,
Mas ela não queria se intrometer, então decidiu não pedir agora. Que bastardo arrogante, é assim que todos eles são, disse um dos homens ao lado enquanto observava Gustav sair com Ang. Isso os fez acreditar ainda mais que Gustav era realmente um aluno da Echelon Academy, pois dizem que é uma escola frequentada por pirralhos arrogantes. Bem, não podemos fazer nada sobre isso, ele mesmo o matou, disse a oficial Betty. Eu gostaria de ser tão poderoso sem ter que usar essas ferramentas. Um dos homens suspirou em insatisfação e adoração enquanto olhava para a partida de Gustav. O que está acontecendo com essas criaturas hoje em dia, chefe? Eu me pergunto como eles continuam entrando, falou o homem de corpo magro. Ninguém sabe. O QZ não vai nos enviar mais tropas para trabalhar e conduzir uma investigação adequada, já que este lugar fica no lado mais local. Além disso, isso deve ser trabalho do MBL, mas esses bastardos não vão se incomodar aparecendo para coisas como esta. A policial Betty pegou um cigarro e o acendeu enquanto falava. Sopro. Seu olhar de frustração se acalmou um pouco quando ela soltou uma pequena nuvem de fumaça de sua boca e narinas. Chefe, ainda estamos de serviço, um dos homens a lembrou. Cale a boca, ela disse e jogou o cigarro no chão. Ainda precisamos escrever um relatório, então, sim, Brian e Mika vão perguntar aos vizinhos sobre o incidente. Fred e Ray, explorem esta área, a policial Betty deu as instruções e começou a caminhar na direção de Gustav Young. A força policial era diferente da MBL. Eles tinham deveres diferentes. O MBL lidava com qualquer coisa relacionada à linhagem, enquanto a força policial estava equipada para lidar com crimes normais. O que aconteceu neste bairro era para ser tratado pelo MBL, mas o bairro não pensou em ligar para o MBL porque seria perda de tempo. O MBL detestava esta parte da cidade e quando se tratava de monstros fracos como um mestiço de nível 2, eles iriam ignorá-lo sentindo que estava abaixo deles se incomodar com criaturas tão fracas. A maioria dos oficiais da força policial eram mestiços de baixo escalão. Muitos deles não ultrapassaram a patente Zulu, inclusive o bando que chegou aqui, alguns deles nem chegaram a canalizar sua linhagem além do terceiro ponto, mas seus equipamentos e armas tecnológicas compensaram isso. Ainda assim, a força policial era vista como baixa devido a esse fator e a maioria dos mestiços fracassados tendia a fazê-lo em vez de tentar ingressar no MBL. Gustav e Yang discutiram o incidente no caminho de volta para o bairro e Gustav percebeu que não era a primeira vez que isso acontecia. Já fazia um tempo que isso acontecia. Ocasionalmente mestiços davam um jeito de cruzar a fronteira e essa parte da cidade sempre sofria com isso. Ela ainda acrescentou que os residentes ao redor desta área perderam suas vidas em tais incidentes no passado. Isso fez com que Gustavo se perguntasse como tal situação estava acontecendo, mas era desconhecido do público em geral. Nunca foi veiculado por nenhum canal de notícias, nem foi visto em nenhuma plataforma de mídia. Eles não reclamaram com as autoridades. Como essas situações foram varridas para debaixo dos tapetes? Gustavo não conseguia entender como e por que a situação não havia sido corrigida. Ang explicou a ele que a situação só ocorria ocasionalmente e como os mestiços nunca se infiltraram além da periferia da cidade, o governo estava bem com isso, mesmo que uma ou duas pessoas morressem, não era um grande problema para eles. Gustavo sempre soube que a sociedade era uma merda, então ele não ficou muito surpreso com isso. Mais tarde, eles chegaram ao bairro e todos os lugares ficaram caóticos novamente depois que os vizinhos viram que Gustavo estava bem. No momento, cerca de 50 pessoas da vizinhança se reuniram em torno de seu prédio. As pessoas começaram a agradecer a Gustavo por levar o lobo de sangue embora. O homem cuja vida Gustavo salvou estava em lágrimas agradecendo a Gustavo. Gustavo era novo nesse tipo de situação, então não sabia como responder. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça para eles. Muitos outros jovens de sua idade se reuniram ao seu redor e o elogiaram com reverência. Anfitrião alcançou charme. Gustavo finalmente viu uma notificação que ele estava esperando nos últimos 2 meses aparecer em sua linha de visão. Ele não conseguia expressar o que sentia naquele momento, mas não era um sentimento ruim de forma alguma. Até por volta das 10 da noite, antes que as coisas se acalmassem. Capítulo 44 Planos de cobrança. A vizinhança descobriu mais tarde que Gustavo matou o lobo de sangue e ficamos agradavelmente surpresos. Eles trataram Gustavo com mais respeito depois de ouvir isso. Os policiais questionaram as pessoas sobre o incidente, incluindo Gustavo e Yang. Só por volta das 11 da noite as pessoas começaram a entrar em seus apartamentos. Gustavo foi convidado pelos pais de Yang para jantar naquela noite. Ele queria recusar inicialmente, mas não podia recusar a persuasão de Yang. Mesmo achando isso irritante, era uma característica que ele ainda admirava nela. Era a primeira vez que Gustavo entrava no apartamento deles, então, obviamente, ele olhou ao redor da sala. Ele notou que não era diferente do dele em tamanho, também parecia bastante humilde, ao contrário do dele, que tinha muitos aparelhos caros e afins. A refeição ficou pronta em pouco tempo, o que deixou Gustavo grato porque Yang não parava de falar. Eles seguiram para o jantar e começaram a festejar com a refeição depois que uma pequena oração familiar foi feita. Tudo isso ainda era muito novo para Gustavo,
Ele nem sabia que a oração familiar era feita antes de uma refeição, pois não conseguia se lembrar da última vez que teve uma dessas. Vendo todos ao seu redor cavar, Eng, sua mãe, pai e irmão, deram a Gustavo uma sensação estranha, mas não de um jeito ruim. Ele também aderiu. Gustavo e seus pais. Por que você mora sozinho? O pai deles, que por acaso era uma pessoa muito franca, foi o primeiro a fazer essa pergunta enquanto jantavam. Eu não tenho pais, respondeu Gustavo e começou a colocar outra colherada de comida na boca. A sala de jantar ficou em silêncio por um tempo, mas Gustavo não parecia incomodado, pois ainda comia sua comida sem preocupação. Desculpe por isso, disse o pai de Ang com um olhar de preocupação. Todos se perguntavam como ele estava morando sozinho, como ele conseguia pagar um apartamento e as despesas de moradia, mas achavam que poderiam invadir ainda mais sua privacidade, então nenhuma outra pergunta foi feita. Não há necessidade de desculpas, Gustavo acenou com a mão para descartar a atmosfera estranha. Ele realmente não está incomodado? Ang olhou para o rosto de Gustavo por um tempo antes de olhar para baixo para se concentrar em sua comida. Ela não sabia por quê, mas sentiu que Gustavo parecia bastante lamentável. Em poucos minutos o jantar acabou, mas o pai de Ang ainda queria conversar com Gustavo sobre algo. Mais tarde, Gustavo voltou para seu apartamento por volta da meia-noite. O evento da noite anterior abriu mais seus olhos para a natureza do mundo. Ele se perguntou se ele realmente tentaria salvar as pessoas se o sistema não tivesse lhe dado a missão ou se ele fosse poderoso o suficiente. Depois de ingressar no MBL, ele também ignoraria tais coisas acontecendo. Ele sabia com certeza que teria ajudado Ang, mas e os outros? Gustav sentiu que seu estado de espírito estava meio confuso desde que matou Paul. A consciência e as emoções humanas que ele costumava sentir pelas pessoas estavam lentamente se tornando distantes. Havia apenas duas pessoas para as quais ele mostrava seu lado caloroso, que eram a Sata, Aimei e o chefe Danzo. Além disso, ele estava lentamente começando a se acostumar com Ang. Ele não sabia se continuaria assim ou não, mas decidiu não pensar demais. Ele descobriria tudo com o tempo. Seu principal objetivo agora era se tornar poderoso o suficiente para que ninguém controlasse seu destino ou como sua vida deveria ser. Ele queria que sua vida fosse na direção que ele desejava. Se alguém ia irritá-lo, ele não queria ter que esconder mais os sofrimentos que ele havia passado, ele havia prometido nunca mais deixar isso acontecer. Na manhã seguinte, Gustav e Ang foram para a escola juntos novamente. Ang memorizou a hora exata em que ele saiu de casa e fez questão de esbarrar nele todas as manhãs para que eles saíssem juntos. Ang notou que Gustav parecia mais atraente para ela do que ontem, mas ela simplesmente não conseguia entender o porquê. O que ela não sabia era que ela não era a única que tinha tais pensamentos. Mesmo quando eles estavam andando pelas ruas, quem notava Gustav não conseguia parar de olhar para ele. Mesmo se eles desviassem o rosto, eles ainda olhariam secretamente em sua direção depois que ele passasse. Gustav estava começando a gostar da companhia de Ang, embora ainda a achasse irritante, pois ela sempre se esforçava para ajudar os outros. Teve uma vez que ele chegou atrasado na escola porque ela resolveu perseguir um batedor de carteira que roubou de uma vovó. Ela sempre quis ajudar mesmo quando não era necessário. As atividades diárias de Gustav foram retomadas normalmente. A cozinha foi o primeiro lugar que ele visitou como esperado. Depois disso foram as aulas. As aulas de hoje pareciam sem vida já que nenhuma delas era da Dona Aimee. Gustavo havia perdido o interesse pelas aulas normais, exceto pelas ciências. Ele ainda achou a ciência interessante, especialmente porque ele tem tido alguns pensamentos ultimamente. Ele está pensando em transformar a segunda sala vazia em uma espécie de pequeno laboratório de ciências. Ontem à noite, quando ele matou o lobo de sangue, foi lá que ele colocou o corpo. Ele não pode deixar de sorrir depois de lembrar as generosas recompensas que recebeu enquanto sua mente voltava aos eventos de ontem. Gustav ficou na frente do corpo do lobo de sangue. Seus punhos estavam pingando sangue e ele ainda estava na forma de touro mutante. O lobo de sangue havia parado de se regenerar e estava em seu último suspiro. Eu sabia que haveria um limite, Gustav estava estudando a regeneração do lobo de sangue já que ele também tinha regeneração. Ele havia se cortado antes para testar sua regeneração e notou que, com base em seus pontos de energia, ele poderia se regenerar infinitamente. O problema era que sua regeneração era mais lenta, o que significava que não seria capaz de acompanhar uma batalha feroz se ele recebesse ferimentos graves em um ritmo acelerado. Ele sabia que isso acontecia porque a regeneração ainda estava no nível 3, o que o deixou esperançoso sobre os níveis futuros trazendo uma regeneração mais rápida. Gustavo avançou, levantou o pé direito com intensidade e pisou no pescoço do lobo de sangue com força. Bam! Explodir. Sangue espirrou em todas as direções quando a cabeça do lobo de sangue foi quase completamente arrancada de seu pescoço. Mesmo que não tenha sido completamente desenraizado, o lobo já estava morto, pois não poderia se regenerar disso. Missão de emergência concluída. Recompensas. Menor que 5.000 XP. Mais 2 pontos de atributos adicionados a todos os atributos.
Subir de nível para todas as habilidades e habilidades. Capacidade de recreação agora operacional. Ust subiu de nível. Gustav ficou impressionado com as recompensas, mas antes que pudesse começar a verificá-las, outra notificação apareceu. Você matou um mestiço Blodolf. Menor que 5.000 EXP adicional. A última notificação foi a que mais o chocou. Outra linhagem de transformação de besta encontrada. O anfitrião deseja adicionar a transformação lobo sangrento mutante à linhagem sanguínea da transformação besta. Se não. Gustav notou que seu pé ainda estava no sangue e na sujeira sangrenta, o pescoço do lobo de sangue estava virado. Ele levantou o pé e as últimas notificações do sistema desapareceram. Quando ele colocou o pé lá atrás, a notificação do sistema apareceu novamente. Isso significa que também posso adicionar mestiços à linhagem animal que coletei de Paul. Gustav ficou muito animado quando descobriu isso na época. Sim, ele rapidamente gritou em sua mente. Extraindo Mutant Bloodolf. Processo de extração, 1%. Processo de extração, 50%. Gustavo observou enquanto a barra subia até chegar a 100%. Mutant Bloodolf foi adicionado com sucesso a Bias Transformation Bloodline. Após a conclusão, ele colocou o cadáver do lobo de sangue em seu dispositivo de armazenamento e começou a voltar. Descobrir sobre ser capaz de adicionar mestiços à sua linhagem de transformação animal fez Gustavo sentir uma onda de excitação percorrer seu corpo. Ele havia feito uma extensa pesquisa sobre mestiços na noite anterior e agora tinha outro objetivo em mente. Este bairro pode realmente ser uma benção disfarçada, Gustavo pensou com um largo sorriso no rosto. Capítulo 45 Atraindo a atenção de todos. Este bairro pode realmente ser uma benção disfarçada, Gustavo pensou com um largo sorriso no rosto. No final do dia, Gustavo estava caminhando em direção ao escritório da senhorita Aimee como de costume. No caminho, ele recebeu muitos olhares de diferentes alunos, como sempre, mas desta vez, foi um tipo diferente de olhar. As fêmeas olharam para ele com desejo subconsciente, enquanto os machos olharam para ele com um leve olhar de inveja. Todos não podiam deixar de se perguntar, por que ele está tão atraente hoje? O que Gustavo não sabia era que seu modo de andar, o jeito que ele olhava com um olhar focado, a expressão distante, todas as ações executadas por ele melhoraram em um jeito atraente que fazia os outros notá-lo, mesmo que não o fizessem. Não quero. Seu estilo de andar agora era muito gracioso. Seu cabelo loiro sujo tinha um certo brilho. Sua sedosidade se destacou. Foi suavemente embalado na parte de trás com alguns fios caindo na frente de seu rosto. O cabelo loiro de Gustavo antes era do tipo caindo, que quase chegava ao ombro. Ele acordou esta manhã e decidiu estilizá-lo dessa maneira. Gustavo passou ao lado de uma mulher de longos cabelos pretos e lisos. Seu rosto era tão bonito que poderia ser confundido com o de uma boneca. Sua pele era branca pálida e seu rosto era do tipo coração com um nariz pontudo. Sua aparência não era menos perfeita. Ela tinha cerca de 5 pés 4 e seu corpo parecia ter amadurecido completamente à primeira vista devido aos picos maciços na frente de seus peitos. Uh. Ela se virou para o lado para encarar Gustavo que acabara de passar. Ela ficou atordoada por alguns segundos vendo sua elegância, mas ela rapidamente voltou ao normal. O que é de errado comigo? Eu já o recusei no passado. Ela frangiu os lábios e virou-se para enfrentar onde ela estava indo. Mas ele não me viu. Ele nem olhou para mim. Ela se virou para o lado para olhar para Gustavo, que continuou andando sem se virar para olhar para ninguém. HMPH. Eu me recuso a acreditar que esse lixo não vai me encarar nenhuma vez. Enquanto ela avançava, ela continuou olhando para o lado, esperando que Gustavo se virasse e olhasse para ela, mas para sua decepção, Gustavo continuou caminhando sem fazer isso. Ela estranhou e ainda ficou olhando para as costas de Gustavo por alguns segundos antes de ouvir um grito alto. Ei, Yuiko! Uma aluna com cabelos castanhos gritou à frente enquanto acenava com a mão. Estou indo, ela respondeu e se virou para começar a caminhar em direção a outra aluna. O que você está olhando? A outra aluna questionou depois de perceber o estranho estado de Yuiko de se virar ocasionalmente. Nada, Mara, vamos para o Dozo, Yuiko respondeu e focou sua visão para frente. Tudo bem, lembre-se de que você ainda tem que duelar com aquele Majuba e você tem que derrotá-lo ou terá um encontro com ele, disse Mara com uma careta. Eu não namoro idiotas. Especialmente um que perdeu para um F-grade, Yuiko disse com desgosto. HM, eu ainda me pergunto quem é aquele F-grade. Eles dizem que sua força física é maior do que um mestiço normal e ele foi capaz de derrotar Majuba em um segundo. O único problema é que ele está sempre no último andar e não gosta de se relacionar com ninguém, então não tem como saber se isso é verdade ou não, analisou Mara com um olhar intrigado. Não importa porque não muda o fato de que uma nota B perdeu para uma nota F. Você acha que eu também perderia para quem quer que seja essa pessoa? E o Ico tinha um olhar intenso enquanto questionava Mara. Claro que não, tenha ele uma força física insana ou não, batalhar não é só força, afinal, tenho certeza que você venceria, disse Mara com um sorriso.
HMPH. Esse Majuba é uma desgraça, mas ainda ostenta e tem a coragem de me convidar para um encontro. Vou me certificar de esmagá-lo hoje. Yuiko disse com um olhar de desgosto. Gustavo sentiu falta do escritório de Aimei depois de alguns minutos. Em seu caminho, ele estava pensando em como usar a linhagem de manipulação atômica em uma batalha, então ele não estava tão focado em seu ambiente. Ele sabia que passava ao lado de Yuiko, que era aclamada como a garota mais bonita de toda a escola. Além disso, a mesma garota que o esmagou 3 anos atrás, mas ele estava muito ocupado com seus pensamentos para se importar em olhar para ela. Yuiko ficou surpreso, pois nunca houve um momento em que Gustavo a visse que não a encarasse com adoração. Seus olhos estariam cheios de elogios até que ela estivesse fora de vista. Ela achava isso um pouco incômodo, mas gostava de ser adorada tão interiormente que sorria, ignorando totalmente Gustavo. Ela esperava que isso acontecesse novamente hoje. A senhorita Aimee e Gustavo foram para o Dozo depois. 2 horas depois de chegar ao Dozo, Gustavo estava prestes a terminar o treino do dia. Ele já havia brigado com a senhorita Aimee, o que obviamente terminou em sua derrota. A senhorita Aimee sempre foi impiedosa ao treinar Gustavo e a velocidade de Gustavo não chegava perto da dela de forma alguma. Mesmo se ele usasse o sprint, ele ainda não seria capaz de tocar na senhorita Aimee. Ele recebia enxurradas de chutes e socos que sempre o faziam se sentir como se tivesse sido atingido por um trem em movimento. A senhorita Aimee dizia depois de derrotá-lo: não estou usando nem 20% de minha força total, seu fracote. Gustavo sempre se surpreendeu com sua força. A parte mais absurda era que Gustavo nunca tinha visto a senhorita Aimee usar suas habilidades de linhagem. Sempre que eles brigavam, ela sempre se esquivava de seus ataques como se pudesse predizê-los. Ela apenas treinou Gustavo em combate, mas permitiu que ele usasse suas habilidades que ela ainda não entendia até agora. Gustavo lutou apenas 1 hora com a senhorita Aimee e usou o resto para treinar sozinho. Ele estava atacando uma máquina de aparência robótica. Esta foi uma batalha androide semelhante àquela contra a qual Hendrik lutou quando os inspetores chegaram perto de 3 meses atrás. Ele estava usando a habilidade de desintegração repetidamente. Ele queria treiná-lo bem o suficiente para usar em combate, mas estava sendo impossível. Essa era a habilidade ligada à linhagem que ele herdou de bem. No dia em que extraiu essa habilidade, descobriu que era muito lenta e pouco prática de usar em combate. Era uma habilidade muito boa, mas lenta. No dia em que matou Paul, ele usou essa habilidade para desintegrar bilhões de células cerebrais de um eu e bem. A habilidade era capaz de fazer qualquer coisa com a qual entrasse em contato desaparecer. Gustavo vinha testando repetidamente. Foi muito lento em causar desintegrações de nível atômico. Felizmente, Gustavo só se concentrou no cérebro quando estava usando, o que o tornou mais rápido. Quando ele tentava desintegrar algo maior, levava algum tempo até que pudesse fazê-lo desaparecer completamente. Bom, bom, bom. A mão de Gustavo brilhou com uma luz leitosa que só ele podia ver quando sua palma atingiu o androide de 2 metros de altura. Era pouco visível, mas sempre que ele atingia uma parte dela, essa parte diminuía um pouco. Comprimiria um pouco, mas não era devido à sua força, era devido à capacidade de desintegração. Gustavo agachou-se enquanto desviava do braço esquerdo do androide e jogou a palma da mão para o lado. Bom. O contato foi feito novamente, desta vez o lado esquerdo do androide metálico afundou 1 polegada. Está melhorando, mas. Gustavo estava em seus pensamentos e estava prestes a lançar outro ataque quando ouviu vozes vindas de fora. Ele pausou seu ataque e se moveu para trás. Ative o modo de suspensão, disse Gustavo, entrando no modo de hibernação. Uma voz robótica foi ouvida quando o androide foi desligado. Menos aqui. Menos sim, este é o Dozo. Menos basta chamá-lo para fora já. Menos você o chama, não é por isso que você está aqui. Gustavo podia ouvir as vozes de algumas pessoas vindas de fora. Vozes masculinas e femininas jovens podiam ser ouvidas em algum tipo de discussão. Parece que eles finalmente cresceram algumas bolas. Gustavo virou-se e começou a caminhar em direção à porta. Hora de coletar mais compensações. Um largo sorriso podia ser visto no rosto de Gustavo quando ele chegou à porta do Dozo e a deslizou para o lado. Capítulo 46, Convite. Parece que eles finalmente cresceram algumas bolas. Gustavo virou-se e começou a caminhar em direção à porta. Hora de coletar mais compensações. Um largo sorriso podia ser visto no rosto de Gustavo quando ele chegou à porta do Dozo e a deslizou para o lado. Imediatamente Gustavo abriu as portas de madeira. O que apareceu em sua linha de visão eram 2 meninos e meninas. Eles pareciam ser adolescentes como ele e ele podia reconhecer 2 de seus rostos. 2 dos meninos estavam entre os alunos que assistiram à luta entre ele e Aurora, junto com Majuba. As outras 2 meninas eram desconhecidas para ele. Os 4 imediatamente pararam de discutir ao ver Gustavo aparecer. É ele. A garota da direita com cabelo preto e roxo questionou um dos garotos. Sim, ele é o cara, respondeu um dos meninos que tinha uma aparência gordinha. O quê? Ele parece tão pequeno e fraco.
A segunda garota, que usava cabelos castanhos, falou com um olhar de ridículo. Os rostos dos dois meninos empalideceram ao ouvir isso. Achei que ia ser alguém mais intimidador, a garota de cabelo preto e roxo falou novamente. Ele parece um menino bonito, como uma juba pode perder para essa pessoa de aparência emplumada. A outra garota de cabelo castanho falou novamente. Os dois falaram como se Gustavo não estivesse parado na frente deles. Os rostos dos meninos empalideceram novamente ao ouvir a conversa das meninas. Eles olharam na direção de Gustavo com um olhar assustador. Surpreendentemente, Gustavo nem parecia incomodado. Ele apenas olhou para as meninas como se fossem alguns palhaços realizando um número de circo. Ele está bem aqui, sabia? O gordinho não aguentou mais e finalmente falou, pois estava com medo de Gustavo entender mal a situação. Não queria que Gustavo pensasse que também estava entre os que o insultavam. O que é isso? Você está com medo dele? A mulher de cabelos castanhos questionou com um olhar de desgosto. Se você não tem nada tangível para dizer, vou voltar ao meu treinamento. Tenho coisas melhores para gastar meu tempo do que desperdiçá-lo assistindo a um ato de circo na minha frente. Vocês dois deveriam tirar seus macacos de circo daqui, Gustavo disse aos dois meninos e se virou para entrar no dozo mais uma vez. Ele acabou de nos ligar. Como ousa isso? A mulher de marrom ficou furiosa imediatamente e quis se aproximar de Gustavo, mas a outra garota a arrastou de volta. Lembra-se das regras. A garota de cabelo roxo e preto questionou com um tom de lembrança. Quando a garota de marrom ouviu isso, ela se acalmou. Uma das regras proíbe a luta dentro das dependências do idoso. A luta só era permitida por meio de duelos e o não cumprimento resultaria em banimento permanente. Não se preocupe, Yuiko Senior cuidará dele para nós, a garota de cabelo roxo sussurrou nos ouvidos da outra garota enquanto ela sorria. Os ouvidos de Gustavo captaram o que eles diziam, embora ele já estivesse prestes a fechar a porta. A percepção aumentou seus 5 sentidos para que ele pudesse ouvir até mesmo o menor dos sussurros, desde que estivessem dentro do alcance da detecção. Por favor, espere. Os meninos foram os primeiros a chamar Gustavo antes que ele pudesse fechar as portas. O que é? Gustavo perguntou enquanto virava a cabeça para o lado. Majuba gostaria de convidá-lo para assistir ao duelo dele com Yuiko no segundo andar, respondeu o gordinho. Yuiko também gostaria de convidá-lo para assistir ao duelo, a garota de cabelo roxo e preto falou. É por isso que vocês estão aqui? Perguntou Gustavo. Sim. O grupo de 4 assentiu. Não estou interessado, Gustavo virou-se depois de responder. O que? As duas garotas ficaram surpresas com o fato de Gustavo recusar, mesmo depois de ouvir o nome da pessoa que o convidava. Ninguém no Dozo poderia reclamar, eles não tinham ouvido falar da garota mais bonita e poderosa do Dozo. Os meninos não ficaram surpresos, pois já estavam acostumados com essa atitude fria, já que Gustavo havia recusado sua amizade várias vezes. Por favor, Senhor Gustavo, Mazuba está disposto a fazer qualquer coisa para você comparecer. O outro garoto de óculos falou. Oh, Gustavo pareceu interessado depois de ouvir isso, é mesmo. Ele saiu do Dozo novamente enquanto questionava. Os meninos assentiram em afirmação. Isso é bom, mas antes que eu possa decidir ir com você, essas garotas rudes devem se desculpar, exigiu Gustavo. O quê? Eu não estou me desculpando por isso. Antes que a garota de cabelo castanho pudesse completar sua declaração, Gustavo a interrompeu. Tudo bem, terminamos aqui. Gustavo se virou mais uma vez para entrar. Ah, por favor, esperem. Os meninos o chamaram, mas ele não respondeu. Ele entrou e trancou a porta. Foi depois que ele entrou que a morena percebeu seu erro. Você sabe que o Sr. Yuiko vai descontar em você quando ouvir o motivo de não termos trazido ele conosco, a garota de cabelo roxo e preto disse com um suspiro. Até os meninos estavam amuados porque sabiam que Majuba provavelmente os puniria se falhassem. A garota de marrom deu uma olhada assustada antes de falar, vamos chamá-lo para que possamos nos desculpar. Acho que não temos outra escolha agora. Eles começaram a bater nas portas depois disso. Depois de alguns segundos, Gustavo voltou a atendê-los. Desta vez, uma expressão de aborrecimento pode ser vista em seu rosto enquanto ele exigia que as meninas se desculpassem de joelhos desta vez. Como você pode? A garota de cabelos castanhos estava prestes a falar novamente quando Gustavo a interrompeu. Vou voltar então, ele se virou para sair mais uma vez, mas desta vez a garota de cabelo roxo reagiu rapidamente ajoelhando-se e arrastando a de cabelo castanho com ela enquanto imploravam por perdão, embora os olhares de má vontade fossem escritos em seus rostos. Gustavo estava sorrindo por dentro depois de ver isso, mas sua expressão externa ainda era a mesma. Vamos então. Do segundo ao último andar, um pequeno palco semelhante ao que Gustavo e Aurora tiveram em seu primeiro duelo foi colocado no canto noroeste deste andar. Um grupo de meninos e meninas pode ser visto reunido em torno deste palco. Eram cerca de 20 e pareciam estar esperando por algo ou, neste caso, por alguém. Duas dessas pessoas eram Majuba e Yukio. Majuba estava do lado esquerdo do palco enquanto Yuiko estava do lado direito.
Os mesmos inspetores que atuaram como árbitros na luta de Gustav e Aurora também estiveram presentes e todos esperavam pela mesma pessoa antes do início do duelo. E o Kyo tinha um olhar de aborrecimento em seu rosto, porque está demorando tanto, eu não suporto esse idiota olhando para mim desse jeito. Quero pisar na cara dele o mais rápido que puder. Ela pensou em sua mente enquanto olhava para Majuba, que também trocava olhares com ela. Majuba estava olhando para Yuiko com um olhar de desejo. Ele olhou para ela como se ela fosse um ser sagrado, uma divindade que não deveria existir na Terra, e realmente Yuiko parecia o papel. Ela era irrealisticamente bonita. Basta olhar para esse idiota, ele praticamente tem baba escorrendo pelo canto da boca. Nada diferente de como aquele cara costumava olhar para mim, HMPH. Uma imagem veio à sua cabeça, mas ela parecia bastante perturbada quando outra imagem se interlogou com a que ela imaginou primeiro. Exatamente o que foi. Ela não conseguiu completar seu pensamento quando vozes altas foram ouvidas nas proximidades. Menos ele está aqui. É ele. Menos Wall, ele parece bem fraco. Como uma juba pode ter perdido para ele? Menos, mas ele também é bonito, ei. Todos se viraram para olhar para o grupo de 5 que acabavam de chegar. A pessoa no meio era a quem eles estavam se referindo. Yuiko olhou para o grupo que se aproximava com uma expressão de choque visível em seu rosto. Isso é. Como ele pode ser o único? Capítulo 47 O poder da criação. Yuiko olhou para o grupo que se aproximava com uma expressão de choque visível em seu rosto. Isso é. Como ele pode ser o único? Yuiko encarou o garoto loiro no meio se aproximando com uma expressão despreocupada. Outra questão surpreendente para ela foi que Gustavo estava olhando em sua direção, mas não havia nenhum olhar de adoração e adoração visível como antes sempre que ele havia. Na verdade, não havia expressão. Ela não podia ler seus pensamentos através de sua expressão. Se ele estava feliz ou triste em vê-la, animado ou com raiva, não houve reação alguma. Ele estava olhando para ela como se nunca a tivesse visto antes, o que a deixou estupefata. Gustavo, aqui, mas o acenou para Gustavo enquanto gritava. Isso confirmou a identidade de Gustavo que Yuiko estava questionando em seu coração antes. Gustavo caminhou para o lado esquerdo, ignorando os olhares e as palavras da multidão. Minha compensação por assistir ao seu duelo é de 20.000, Gustavo expressou imediatamente assim que chegou ao lado de Majuba. Majuba tinha um sorriso irônico no rosto ao ouvir isso. Tudo bem, ele acenou com a cabeça depois de responder. E para cada 2 minutos que passo aqui, o valor aumenta em 5.000, acrescentou Gustavo. Os olhos de Majuba quase saltaram das órbitas, mas depois de um segundo ele acenou com a cabeça em derrota. Espero que você tome seu tempo ao lutar contra ela, embora eu duvide que isso aconteça, Gustavo disse internamente. É para essa pessoa que você perdeu, Majuba. Uma mulher que estava ao lado de Yuiko questionou com um olhar de desgosto. Sim, este é Gustavo, Majuba atuou como uma ponte para apresentar Gustavo tanto a Yuiko quanto a garota ao lado dela. Ele não tinha ideia de que eles já conheciam Gustavo. Ah, isso é realmente engraçado, você perdeu para o lixo e acredita que pode ganhar Yuiko. Você deve estar sonhando. A mulher, além de Yuiko, que usava cabelos castanhos, olhou para Gustavo como se ele fosse uma fraude. Gustavo devolveu o olhar com um ar de despreocupação. Ele é apenas um vagabundo inútil que só sabe como tomar drogas de aprimoramento de linhagem. Como ele está aqui em primeiro lugar? Ela expressou novamente. A pergunta que ela fez também foi o que Yuiko estava pensando, como ele está aqui. Como ele consegue acesso ao último andar? Majuba ficou pasmo com a declaração que a garota fez, ele se virou para encarar Gustavo antes de olhar para as garotas. Drogas para melhorar a linhagem. Isso faz sentido. Não há outra maneira de ver um grau F derrotando um grau B. Então Majuba acabou de ser derrotado injustamente. Os alunos nas proximidades falaram entre si depois de ouvir isso. Majuba já havia percebido que eles deveriam se conhecer antes disso. Com o lugar ficando caótico, um dos supervisores finalmente falou. Gustavo venceu o duelo com Majuba de forma justa. Não desacredite a vitória de uma pessoa genuína. Supervisor Bola divulgado. Ele era um supervisor, então ele saberia isso. Se uma pessoa fosse usar drogas de aprimoramento, ela seria capaz de dizer à primeira vista. Sua revelação fez o lugar ficar quieto. Não havia como alguém acreditar na garota em vez do supervisor Bola. Alguns deles até começaram a dar-lhe olhares estranhos, imaginando o que ela estava mirando. Se ele é um lixo, então todo mundo deve ser um lixo também, já que tenho certeza que ele derrotaria todos aqui, mas o barril enquanto falava, fazendo com que todos ficassem sem palavras novamente. Eles pensaram sobre o que ele disse e perceberam que a maioria deles aqui não poderia nem mesmo derrotar Majuba. O espectador mais forte aqui só se amarraria com ele, então suas palavras meio que faziam sentido, mas eles ainda tinham uma vontade em seus corações. A garota de cabelos castanhos cerrou os dentes em aborrecimento, Yuiko, lembre-se do nosso plano. Agora que sabemos quem é o F-grade, o plano deve ser executado com o dobro da intensidade, ela sussurrou nos ouvidos de Yuiko.
Você não precisa me dizer, Keira. Esse olhar no rosto dele me irrita infinitamente. Yuiko disse enquanto encarava Gustav, que nem tentou se defender enquanto os outros falavam. Gustav, você acha que eu vou ganhar? Mazuba perguntou com um sorriso. Ele parecia ter levado Gustav como seu amigo pelo jeito que ele falava. Não, você vai perder, Gustav respondeu sem rodeios. Mazuba sentiu como se tivesse levado um tiro na cabeça depois de ouvir isso, mas não recuou. Deixe os participantes do duelo subirem no palco agora, disse o supervisor Samilna enquanto fazia gestos no palco. Yuiko e Majuba subiram no palco depois de ouvir isso. Majuba sorriu ao ficar na frente de Yuiko. E pensar que você pode me derrotar quando foi espancado por lixo. Assim como Keira disse, você deve estar iludido, afirmou Yuiko com um olhar sombrio. Ah, você ainda está chamando ele assim. TSK, espero que você não acabe como eu, Mazuba balançou a cabeça com pena enquanto falava. O supervisor Samilna questionou se ambos os lados estavam prontos, ao que reagiram acenando com a cabeça. Que comece o duelo, acrescentou. E Mazuba foi lançado em direção a Yuiko imediatamente após o sinal verde ser dado. Escamas negras de repente começaram a aparecer por todo o seu corpo enquanto ele avançava com velocidade enquanto Yuiko reagia removendo uma mecha de cabelo de sua cabeça e esticando-a para frente. Suigi. Mazuba balançou a palma da mão neste momento em direção a Yuiko. A mecha de cabelo que Yuiko esticou de repente se transformou em um taco de beisebol que ela balançou na direção da mão que chegava. Bam! O morcego bateu ferozmente no braço direito de Majuba, mas foi feito em pedaços ao fazer contato. Majuba sorriu enquanto seu braço continuava avançando em direção a Yuiko. Jouse. Yuiko agachou seu corpo para baixo desviando do braço enquanto empurrava sua mão direita, batendo-a no lado direito de Majuba. Bam! O contato foi feito, mas não houve impacto. Isso se deveu à linhagem de Majuba que lhe deu escamas protetoras que também o tornaram mais rápido e mais forte. Em sua batalha anterior com Gustav, ele nem teve a chance de ativá-lo antes de ser nocauteado. Mazuba sorriu, você terá que fazer melhor do que isso para me machucar, disse ele enquanto balançava a perna direita para cima para encontrar o braço de Yuiko. Bam! A perna direita dele chutou o braço dela. Ele estava prestes a seguir com outro ataque quando de repente se sentiu pesado. Dum! Ele caiu no chão de joelhos com uma reação chocada. Gás! A roupa dele acabou de virar uma jaqueta de peso de mental. Alguém falou da multidão. Foi quando Majuba notou que suas roupas superiores agora eram pretas e metálicas em uma espécie de jaqueta. Yuiko usou sua habilidade de trocar de roupa para isso ao fazer contato antes. Pesava mais do que ele podia suportar, o que afetava sua mobilidade. Ele queria tirá-lo de si mesmo, mas antes que pudesse fazê-lo, notou um bastão de metal balançando em direção ao seu rosto enquanto ele ainda estava ajoelhado. Bam! O bastão de metal atingiu diretamente o lado esquerdo de seu rosto, quebrando seu nariz e vários de seus dentes no processo. Majuba caiu no chão enquanto cuspia pedaços de dentes quebrados. Yuiko era quem segurava o bastão. O rosto esquerdo de Majuba foi brutalmente ferido. Seu olho estava inchado e parecia preto como o de um panda, mas ele ainda não estava pronto para desistir. Forma 2, ele chamou em sua mente enquanto as escamas em seu corpo de repente aumentavam em número, cada uma ficando menor do que antes. Ele agarrou a jaqueta de mental, arrancou-a e jogou-a para o lado antes de pular com intensidade. Você deveria ter ficado abaixado. Imediatamente ele pulou, uma suave voz feminina flutuou em seus ouvidos. Yueko estava segurando uma pedra que ela estava levantando. Majuba decidiu que não lhe daria a chance de fazer o que ela estava planejando e saiu correndo, mas, imediatamente ele o fez, ela jogou a pedrinha em sua direção. Suji. Que tipo de piada idiota é essa? Majuba sorriu enquanto avançava enquanto observava a pedrinha viajar em sua direção no ar. De repente, seu sorriso começou a se deformar. Primeiro de um sorriso para um olhar de confusão, para admiração e depois medo, porque bem diante de seus olhos a pedra aumentava de tamanho à medida que viajava em sua direção. Majuba queria se mover para o lado para se esquivar, mas já era tarde demais, pois a pedra já havia se transformado em uma enorme pedra que cobria toda a sua linha de visão. Bam! A pedra bateu em Majuba e continuou avançando sem reduzir a velocidade até que o derrubou do palco. Yueko vence este duelo, gritou o supervisor Samilna. O supervisor Bola já havia disparado em direção à pedra e bateu com a palma da mão nela, fazendo-a quebrar em pedaços. Majuba já havia desmaiado no chão. Suas escamas se retraíram em seu corpo que estava coberto de sangue. A multidão olhou para Yuiko com adoração e aplausos soaram. Eles já esperavam isso, embora Majuba também fosse uma nota bem como ela. A linhagem de Yuiko era um tipo de criação único que lhe dava a habilidade de transformar a matéria no que ela desejasse. Assim, até mesmo o ar poderia se transformar no que ela queria se os requisitos corretos fossem atendidos. O supervisor Bola colocou uma pílula de cura na boca de Majuba e ele começou a se curar em um ritmo visível. Yuiko não saiu do palco depois de vencer, ela ficou lá olhando para uma pessoa na frente.
Todos seguiram sua linha de visão e perceberam que ela estava olhando na direção de Gustav. Gustav, eu te desafio para um duelo. Ela falou enquanto dava a Gustav um olhar intenso. Capítulo 48 Humilhação brutal. Yuiko não saiu do palco depois de vencer, ela ficou lá olhando para uma pessoa na frente. Todos seguiram sua linha de visão e perceberam que ela estava olhando na direção de Gustav. Gustav, eu te desafio para um duelo. Ela falou enquanto dava a Gustav um olhar intenso. Oh, finalmente ela está fazendo seu movimento. Gustav olhou para Yuiko com uma expressão indiferente enquanto internamente ele estava sorrindo. Conversa. 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 Os arredores ficaram barulhentos quando todos ouviram isso. Eles não esperavam que Yuiko desafiasse Gustav de repente, mas esta era uma batalha que eles queriam ver. Cada um deles no penúltimo andar tinha ouvido falar sobre como Gustav facilmente derrotou Majuba. Eles não tinham acesso ao terceiro andar, então nenhum deles teve a chance de ver Gustav sem palavras ao vê-lo lutar. Eles queriam ver com seus próprios olhos se as alegações de que ele era forte eram autênticas. A maioria deles, depois de ver a batalha de Yuiko com Majuba, acreditava que Gustav não seria capaz de vencer, enquanto alguns deles não tiraram conclusões precipitadas ainda depois de comparar o tempo que as duas batalhas levaram para terminar. Todos olharam para Gustav com expectativa, esperando que ele aceitasse. Eu recuso. Gustavo afirmou e se virou para ir em direção a Majuba. É. A recusa repentina chocou a todos. Menos ele recusou o duelo. Eu acho que ele está com muito medo depois que Majuba foi derrotado. Menos eu também ficaria com medo se tivesse que ir contra Yuiko. Que covarde. Por que ele é chamado de o mais forte então? Vozes de desagrado podiam ser ouvidas vindo da multidão enquanto olhavam para Gustav, que estava parado na frente de Majuba no momento. Surpreendentemente, Gustav não se comoveu com os comentários e olhares deles. Ele ficou na frente de Majuba, que havia acabado de recobrar a consciência e ainda estava sentado no chão. Meu pagamento, Gustav estendeu a mão para Majuba enquanto falava. Majuba quase desmaiou novamente, pelo menos mostre um pouco de preocupação, estou apenas recuperando a consciência. Majuba ficou sem palavras. Quanto isso custa? Majuba questionou enquanto engolia a saliva. Precisamente 236 segundos, que são aproximadamente 4 minutos. Isso traz a quantia total para 30.000 radianos. Gustavo segurou seu queixo enquanto falava. Eu gostaria que você tivesse durado mais tempo na batalha, mas eu acho vou ter que me contentar com isso, acrescentou Gustavo com um leve olhar de decepção. Majuba quase vomitou sangue ao ouvir isso. Pague. Você está perdendo meu tempo, exigiu Gustavo descaradamente. Majuba assentiu com a cabeça e trouxe um dispositivo azul parecido com um cubo. Ele o entregou a Gustavo depois de se levantar. Gustavo, seu covarde, aceite o duelo. Queira, a garota de cabelos castanhos, gritou por trás. Não vale o meu tempo, Gustavo expressou enquanto se virava. Yuiko podia ver a indiferença em seu rosto que a irritou ainda mais. Duele comigo, seu lixo, você está com medo de perder. Yuiko finalmente estalou e gritou. Por que ela está latindo? Gustavo disse com um tom casual, infelizmente não tenho tempo para brincar de buscar, sua maneira de falar era tão suave que sua declaração nem soou como um insulto, o que fez o rosto de Yuiko se contorcer ainda mais. Esse. Quando ele ficou assim, Yuiko não conseguia entender e ficou olhando para Gustavo como se estivesse vendo outra pessoa. Você. Você. Ela cerrou os dentes de raiva enquanto apontava para Gustavo. Gustavo passou pelo palco ignorando suas ações. Parece que ele estava voltando para cima. O que seria necessário para você duelar comigo? Yuiko se virou enquanto perguntava enquanto olhava para Gustavo, que parou depois de ouvir a pergunta. Finalmente falando como alguém que tem um pouco de cérebro, Gustavo sorriu enquanto se virava. Minha exigência é muito simples, Gustavo começou a falar fazendo com que todos voltassem a atenção para ele. Ele provavelmente vai me convidar para sair com ele. Eu só tenho que fazer su. Antes que ela pudesse completar seu processo de pensamento, ela ouviu Gustavo falar novamente. Dinheiro. Gustavo respondeu sem rodeios. Silêncio. Todo o lugar ficou em silêncio novamente depois de ouvir a resposta de Gustavo. Yueko sentiu que sua inteligência estava sendo manipulada. Ele está falando sério agora. Todos tiveram um pensamento semelhante a este passando por suas mentes. Que tal fazermos uma aposta? Acrescentou Gustavo com um sorriso encantador. 5 minutos depois, Gustavo estava de pé no palco. Na frente dele estava Yuiko. Eles estavam posicionados a cerca de 6 metros um do outro. Yuiko olhou para Gustavo intensamente enquanto Gustavo retribuía seu olhar com um olhar calmo. O supervisor Bola perguntou se os dois estavam prontos, ao que eles reagiram acenando com a cabeça. Que comece o duelo, disse o supervisor Bola com tom autoritário. Todos estavam com os olhos intensamente focados no palco. Não vou perder tempo esmagando você, Yuiko, que parecia ainda estar muito bravo com Gustavo, tinha uma pedra na mão antes mesmo do duelo começar. Imediatamente o sinal verde foi dado, ela jogou a pedra com velocidade na direção de Gustavo. Chuse.
Ao contrário de seu duelo com Majuba, ela jogou a pedra não apenas com mais força, mas também aumentou o tamanho da transformação. Fazia apenas um segundo desde que a batalha começou, mas uma grande pedra já havia coberto quase metade de todo o palco. O mais ousado era tão largo quanto o palco e a velocidade não diminuiu enquanto viajava em direção a Gustav, deixando-o sem lugar para onde correr. Todos ficaram boquiabertos ao testemunharem essa cena chocante. Esse tipo de ataque custaria muita energia e resistência. Eles olharam para Yuiko como se ela fosse um monstro, mas a ação de Gustavo os chocou. De repente, ele correu em direção à pedra que se aproximava. Normalmente seria impossível evitá-lo, mas correr direto para ele também não era diferente de suicídio. Para sua surpresa, o de Gustavo de repente acelerou a uma velocidade insana que eles não conseguiram acompanhar. Embora ainda esteja em fase de teste e provavelmente vá consumir muita energia, vou experimentá-lo, disse Gustavo internamente enquanto saía correndo. Ele havia ativado o spray depois de sair correndo e estava prestes a fazer contato com a enorme pedra que se movia em sua direção em uma espécie de câmera lenta. Sua mão direita brilhava com uma luz leitosa enquanto ele gritava em sua mente. Desintegração atômica. Ativar Shock. Shock foi ativado. Gustavo levantou a palma da mão, fazendo com que o brilho leitoso cobrisse toda a palma da mão direita antes de cortar em direção à grande pedra à sua frente. Uma linha branca de energia surgiu da palma da mão de Gustavo viajando para frente junto com a palma da mão que descia. Antes da palma de Gustavo colidir com a pedra, a linha branca já estava cortando a pedra ainda descendo junto com a palma de Gustavo. Revo. A pedra foi cortada em duas, fazendo com que uma metade se movesse para a esquerda e a outra se movesse para a direita. Suspiro. A multidão enguengou ao testemunhar a incrível cena, mas Gustavo não parou de se mover. Ele desativou o spray imediatamente após dividir a pedra em duas, pois sabia que sua energia seria completamente gasta se permanecesse ativada. Mesmo sem correr, Gustavo podia se mover 15 metros em um único segundo, então diminuir a distância entre ele e o Ico foi uma tarefa fácil. Sus. Ele chegou na frente dela em um instante e balançou o braço esquerdo em direção ao rosto dela. Yuiko ainda estava pasmo com a façanha repentina que ele realizou, então ela ainda parecia chocada. Ela podia seguir a velocidade normal de Gustavo com os olhos, mas antes que pudesse reagir fisicamente, a palma da mão dele já estava na frente de seu rosto. Pá! Um tapa nítido reverberou por todo o lugar. Yuiko cambaleou para o lado depois de receber o tapa na bochecha direita. Ela podia sentir a queimadura quente que não apenas fazia suas bochechas ficarem vermelhas de sangue, mas também deixava sua visão embaçada devido ao peso. Antes que ela pudesse se estabilizar, a mão direita de Gustavo se dirigiu para sua bochecha esquerda. Pá! Outro tapa nítido soou novamente. O Quará. A multidão não podia acreditar no que estava vendo e antes que pudessem gritar em choque, mais tapas continuaram a encoar nas proximidades. Pá! 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 As mãos de Gustavo não paravam de se mover enquanto seus tapas aterrissavam alternadamente em suas bochechas. As bochechas de Yuiko já estavam sangrando e inchadas, mas Gustavo não parou. Pá! 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 Ele continuou batendo nela. Quando ele deu um tapa em sua bochecha esquerda, ela cambaleou para a direita, onde outro tapa estava esperando para mandá-la de volta à sua posição inicial. Suspiro. A multidão estava em choque. Menos ele é realmente o mais forte. Como ele partiu a pedra? Como ele pode ser tão brutal com uma mulher? Será que ele não tem emoções humanas? Alguns deles desviaram o rosto com desgosto, enquanto outros continuaram assistindo com um olhar de espanto. Supervisor Bola, Supervisor Samilna, vocês devem parar o duelo agora, é óbvio quem é o vencedor aqui. Keira correu em direção ao palco enquanto falava com um olhar pálido. Como dizem as regras, o duelo não pode terminar até que um deles desmaie ou caia do palco e nada disso aconteceu ainda. Ah, antes que eu me esqueça, também acabaria se um deles se rendesse, Supervisor Bola disse enquanto impedia Keira de subir ao palco. Mas, como ela deveria se render nesse estado? Keira gaguejou com um olhar pálido enquanto observava o rosto anteriormente bonito de Yuiko se transformar em um saco de pancadas ou, neste caso, um saco de tapas. Pá, 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 pá. Isso vai te ensinar a cuidar de suas maneiras, Gustavo disse internamente enquanto batia no rosto de Yuiko. Normalmente Yuiko teria desmaiado se Gustavo decidisse esbofeteá-la com toda a sua força desde o início, mas ele estava propositadamente reduzindo sua força para impedi-la de desmaiar. Os tapas foram dolorosos, mas devido à tenacidade do mestiço, Gustavo calculou a quantidade certa de força necessária para garantir que ela recebesse uma quantidade considerável de tapas sem desmaiar. A maneira como ele rapidamente acertou o rosto dela com tapas, não deu a ela a chance de se render, então ela só poderia ser jogada enquanto gritava de dor. Ele estava atrás de causar-lhe mais dor e humilhação do que apenas fazer com que ela tomasse uma saída fácil desmaiando com um golpe. Pá, pá, pá.
Os supervisores também estavam começando a ficar enojados com a forma como Yuiko recebia os tapas, mas se eles tentassem parar o duelo estariam contrariando suas regras. Felizmente para eles, Gustavo não tornou as coisas mais difíceis do que deveria. Ele parou depois de acertar outro tapa quente no rosto dela, que a fez cair do palco. O Gustavo vence o duelo. O supervisor Bola engoliu a saliva enquanto falava. Capítulo 49, Empilhando notas de papel. O Gustavo vence o duelo. O supervisor Bola engoliu a saliva enquanto falava. Mesmo depois que o anúncio foi feito, todos ainda ficaram parados com os olhos arregalados enquanto olhavam para o Yuiko no chão. Seu rosto estava mais inchado do que o de um porco. Seus olhos e lábios podem ser confundidos com coques pretos e vermelhos. Suas bochechas estavam ensanguentadas com partes de sua pele facial arrancadas. Seu olhar agora não tinha nenhuma semelhança com o de seu antigo. O lindo rosto do qual ela sempre se orgulhou se transformou nisso. Foi uma visão perturbadora para muitos deles lá. Eles olharam para Gustav, que era o responsável por fazer a ação. Ele estava descendo o palco casualmente depois de limpar o sangue nas palmas das mãos. A supervisora Samilna chegou antes de Yuiko e se agachou enquanto levantava levemente a cabeça. Este jovem é realmente um tipo brutal, ele não mostrou piedade. O supervisor Samilna separou o inchaço de Yuiko para colocar a pílula em sua boca. Alguns segundos depois, seu rosto começou a se curar. Suas pálpebras tremeram levemente, provando que ela estava prestes a recobrar a consciência. O supervisor Samilna virou-se para encarar Gustav, que caminhava em direção à multidão. Bem, isso pode ter sido extremo, mas necessário. Tenho certeza que essas crianças aprenderão humildade com o que testemunharam hoje, disse internamente o supervisor Samilna. Hora de pagar, disse Gustavo ao chegar à frente da multidão à esquerda. Conversa. Conversa. Basta transferir o dinheiro para este dispositivo de armazenamento, disse Gustavo e entregou-o a um menino na frente. Gustavo começou a passar de pessoa para pessoa, realizando as mesmas ações. Menos ainda não consigo acreditar que o Ico falhou, um deles disse com um olhar de indignação. Menos agora temos que pagar 20.000 rades cada um depois de perder a aposta, isso é péssimo. Eles ficaram desapontados, mas não tiveram escolha a não ser pagar o dinheiro. A aposta foi com todos que apoiaram Yuiko. Eles pagariam essa quantia se ela perdesse, mas se ela ganhasse, Gustavo deveria fazer o que ela quisesse durante um mês inteiro. Yuiko queria mostrar que tinha mais apoiadores, então pediu a todos que apostassem em sua vitória e ela os compensaria após o duelo. Esses adolescentes poderiam ter permanecido neutros e decidido não apoiar ninguém, mas porque queriam agradar Yuiko, eles concordaram com sua exigência. Apenas Majuba e os dois rapazes que vieram ao encontro de Gustavo no último andar não apostaram porque sabiam que ele ia ganhar. Majuba estava rezando secretamente para Gustavo lidar com ela por esmagá-lo. Ele não esperava que Gustavo não apenas a derrotasse, mas também lhe desse a humilhação de sua vida. De repente, um grito alto foi ouvido. Seu bastardo, como você pode fazer isso com Yuiko? Keira gritou enquanto corria em direção a Gustavo, que estava ocupado recolhendo seus ganhos. Eles estavam a apenas alguns metros um do outro, então ela conseguiu chegar antes de Gustavo em um segundo. Uma linha vermelha de luz apareceu em sua mão e ela apontou para o peito de Gustavo. Bem, pássaros da mesma pena sempre voam juntos, já que vocês dois são tão parecidos que acho que deveriam receber o mesmo castigo, Gustavo disse internamente enquanto desviava para a esquerda para desviar do ataque enquanto levantava a mão direita e trazia para baixo com força. Keira observou enquanto a palma da mão descia sobre seu rosto, incapaz de reagir à velocidade a tempo. Pengar. Pouco antes da palma de Gustavo poder colidir com o rosto dela, ela foi agarrada pelo supervisor Samilna. Keira, que quase tropeçou devido à esquiva de Gustavo, parou em seu caminho. Lutas não são toleradas, um duelo deve ser agendado antes que vocês dois possam se enfrentar, disse o supervisor Samilna. Eu não pude nem sentir sua aproximação com minha percepção, Gustavo analisou enquanto retirava sua mão. Eu só estava tentando me defender, afirmou Gustavo com um olhar direto. Não há necessidade de explicação, respondeu o supervisor Samilna, por atacar uma pessoa do nada, Keira terá que pagar o dobro do valor da aposta, acrescentou. Suspiro. São 40.000 radianos. Toda a minha mesada por um ano, Keira gaguejou enquanto falava. Não há como eu conseguir receber dinheiro do pai até o fim do ano. Ou você paga a taxa ou deixa este local de uma vez. Tal atitude não será tolerada, disse o supervisor Samilna mais uma vez. Keira tinha um olhar desanimado em seu rosto quando viu Gustavo parado na frente dela novamente. Pague. Ele estendeu a mão enquanto falava. Em poucos minutos, Gustavo havia coletado o dinheiro de todos, exceto Yuiko. Yuiko recobrou a consciência alguns minutos atrás. Ela havia se curado e seu rosto voltou a ficar bonito, mas a humilhação que ela sentia agora a fazia sentir vontade de cobrir o rosto pelo resto da vida para que ninguém pudesse reconhecê-la. Meu pagamento, Gustavo chegou na frente dela e estendeu a mão. O rosto de Yuiko se contorceu com um olhar louco. GRRHH. Eu vou ter o meu.
Eu não me importo com isso. Pague. Gustavo não a deixou completar a frase. Yuiko cerrou os dentes e pegou seu dispositivo de armazenamento com um olhar de relutância. Cerca de 30 minutos depois, Gustavo estava na Overbeek da senhorita Aimee. A senhorita Aimee estava levando-o para casa hoje. Você foi bem hoje, disse a Satã. Aimee enquanto eles disparavam pela estrada. Ei, a senhorita Aimee perdeu toda a diversão, Gustavo riu levemente enquanto segurava a cintura da senhorita Aimee por trás. Eu realmente gostaria de ter testemunhado isso pessoalmente, respondeu a Satã. Aimee. Não se preocupe, senhorita Aimee, da próxima vez eu vou informá-la, disse Gustavo com um sorriso. Próxima vez. Oh, haverá uma próxima vez. A senhorita Aimee perguntou com uma expressão confusa. Afinal, o mundo ainda está cheio de idiotas, Gustavo respondeu com um olhar de expectativa. HMM, apenas tome cuidado e não fique muito convencido, aconselhou a Sata. Aimee. HMM, eu não vou, Gustavo assentiu em resposta. Em poucos minutos chegaram em frente ao prédio onde ficava o apartamento de Gustavo. Gustavo desceu da Overbeek. Você já considerou o pedido deles? Senhorita Aimee questionou. Ainda estou pensando nisso. Enquanto isso, estou fazendo mais pesquisas, então, se eu aceitar, será quando tiver reunido conhecimento suficiente, respondeu Gustavo. Está tudo bem. Afinal, depende de você. Se você se encontrar em uma situação fora do seu controle, você sabe como entrar em contato comigo. A senhorita Aimee afirmou e começou a acelerar com sua moto. Swayze. Gustavo acenou e se virou para ir para seu apartamento. Os vizinhos do lado de fora tinham sorrisos em seus rostos enquanto o cumprimentavam com um olhar acolhedor. Gustavo chegou ao seu apartamento e acomodou-se em sua cadeira de leitura. A primeira coisa que ele fez foi trazer seu dispositivo de armazenamento. Tocar. Depois de tocar 2 vezes nele, 3 pequenas projeções foram exibidas. Gustavo bateu no terceiro. Jim. Fileiras e pilhas de notas de papel apareceram na frente dele. Gustavo sorriu enquanto olhava para o dinheiro. Um total de 480 mil radianos. Ele murmurou com um tom encantado. Ele calculou que a quantia total de dinheiro com ele agora deveria ser de cerca de 630 mil radianos. Ele estava agora a meio caminho de se tornar um milionário. Isso teria sido impossível se ele não estivesse lidando com crianças ricas. Muitos trabalhadores não podiam se gabar de ter meio milhão depois de trabalhar por vários anos, mas ele conseguiu isso em pouco mais de 2 meses. A meta de Gustavo era acumular pelo menos 1 milhão antes do teste de admissão do MBA. Ele pediu que a interface do sistema fosse aberta. Atributos do hospedeiro, ele gritou em sua mente. Atributos do host. Menos nome, Gustavo. Menos nível 5. Menos aula. Menos ESP, 6.250 dividido por 25.000. Menos HP, 320 dividido por 320. Menos energia, 120 dividido por 150. Atributos. Força, 33. Percepção, 31. Fortitude mental, 30. Agilidade, 30. Velocidade, 30. Bravura, 30. Inteligência, 32. Charme, 31. Ponto de atributos menos 14. Gustavo olhou para ela por um tempo. Ele já havia distribuído o ponto de hoje mais cedo e seus pontos de charme também alcançaram os outros. As coisas estavam progredindo conforme planejado, mas ele ainda se perguntava sobre as informações da classe lá em cima, também percebeu que não havia mais o Lô por trás de seu nome. Do que se trata? Gustavo se perguntou. Ele se lembrou de algo neste momento. O sistema disse algo sobre a habilidade de recreação estar operacional, ele lembrou que essa foi uma das recompensas que recebeu após matar o lobo de sangue. Ele estava querendo saber sobre a capacidade de recreação nos últimos 2 meses, mas ao contrário do resto, nenhuma informação apareceu abaixo dela, mesmo que ele olhasse para ela por muito tempo. Ele até tentou ativá-lo da mesma forma que ativou habilidades como corrida ou sprint, mas o resultado foi o mesmo. Agora ele entendia que não estava funcionando todo esse tempo. Habilidades e habilidades, Gustavo gritou internamente. Habilidades e habilidades. Das, nível 4. Corrida, nível 3. Regeneração, nível 3. Morte, nível 3. Movimento articular, nível 3. Imunidade a toxinas, nível 3. Recreação, nível 3. Aquisição de linhagem, nível 3. Corte, nível 6. Paustric, nível 4. Fritura, nível 8. Não acredito que ele subiu de nível todo esse tempo sem estar operacional, disse Gustavo enquanto verificava suas habilidades e habilidades. Como ele tentou usá-lo várias vezes sem sucesso, ele o ignorou para não perceber que estava subindo de nível como o resto. Gustavo concentrou seus olhos nas habilidades esperando que as informações aparecessem abaixo delas para que ele pudesse verificar as informações sobre recreação. Em 3 segundos, as informações apareceram em todas as habilidades e habilidades explicando seu uso.
Gustavo tinha visto o resto antes, então seus olhos percorreram a lista para onde a recreação estava posicionada. O que? Os olhos de Gustavo se arregalaram em choque enquanto ele lia as informações abaixo do jogo internamente. Capítulo 50 Pesquisando mestiços. Gustavo concentrou seus olhos nas habilidades esperando que as informações aparecessem abaixo delas para que ele pudesse verificar as informações sobre recreação. Em 3 segundos, as informações apareceram em cada habilidade e habilidade explicando seu uso. Gustavo tinha visto o resto antes, então seus olhos percorreram a lista para onde a recreação estava posicionada. O que? Os olhos de Gustavo se arregalaram em choque enquanto ele lia as informações abaixo do jogo internamente. Habilidades e habilidades. Nível 4. Capacidade de aumentar a velocidade atual em 25 por 20 segundos. Corrida, nível 3. Multiplica a velocidade atual por 2,2. Regeneração, nível 3. Recupere-se de lesões 20 vezes mais rápido que o normal. Morte, nível 3. Habilidade de linhagem, mudar a cor do cabelo, tom de pele e mudar os músculos faciais. Movimento articular, nível 3. Habilidade de linhagem, mova as articulações ao contrário. Imunidade a toxinas, nível 3. Proteção contra toxinas levemente lentais. Recreação, nível 3. Capacidade de combinar linhagens para criar uma linhagem fundida que irá gerar uma nova habilidade inteiramente. Com base na compatibilidade de ambas as linhagens, a linhagem fundida pode variar de grau C a aquisição de linhagem, nível 3. Capacidade de extrair linhagens e emparelhá-las com o hospedeiro se os requisitos corretos forem atendidos. Classificação CF. Corte, nível 6. Usando uma arma ou um objeto pontiagudo, o hospedeiro pode multiplicar a força de seu golpe por 3 vezes. Paustrick, nível 4. Quando uma colisão é feita usando esta habilidade, ela zera uma força que se infiltra profundamente na superfície da colisão. Os olhos de Gustavo estavam focados na recreação. Ele não podia acreditar que tal habilidade existia todo esse tempo e o sistema o impedia de usá-la. As possibilidades do que ele poderia conseguir com isso o fizeram estremecer de excitação internamente. Oh, espere agora que penso nisso, eu não seria capaz de usar essa habilidade se não tivesse mais de uma linhagem. Gustavo percebeu isso e entendeu que mesmo que o sistema lhe desse acesso, ele ser capaz de usá-lo. Mas agora ele poderia experimentá-lo, já que atualmente tem 3 linhagens no total. Mas o que aconteceria com as linhagens originais depois que eu as fundisse? Eu ainda seria capaz de usá-los individualmente ou eles se tornariam uma entidade que eu não poderia usar separadamente. Gustavo pensou muito sobre isso. Ele queria testá-lo, mas quando esses pensamentos surgiram, ele sentiu que deveria examiná-lo adequadamente antes de pensar em usar a habilidade. Não posso tentar isso com a transformação de besta ou qualquer uma das 3 que tenho atualmente. Vou precisar roubar mais linhagens e realizar experimentos nelas primeiro, concluiu Gustavo, mas agora a questão era como ele iria roubar mais. Linhagens de sangue. Ele não podia roubar linhagens a céu aberto porque teria que fazer contato com o sangue localizado na área do pescoço de uma pessoa antes que pudesse obter a notificação do sistema para extração de linhagem. Ele precisaria estar em um ambiente isolado antes que pudesse pensar em fazer isso. Gustavo começou a traçar um plano em sua mente, ele decidiu que iria levar adiante seus planos de vingança com esta situação em mãos. Ele nem percebeu que agora podia roubar linhagens de Grauce até que uma notificação tocou em sua cabeça. Uma nova missão mensal foi lançada. Gustavo olhou para a notificação com um olhar de antecipação. Missão: adquira uma linhagem de Grauce em 30 dias ou menos. Recompensas: oculto. Punição por falha. Oculto. Eu preciso adquirir uma linhagem de Grauce. Foi quando Gustavo notou na interface do sistema que agora ele podia extrair linhagem de grau C. Gustavo não pode deixar de sorrir com isso, pois aconteceu em um momento em que ele estava pensando em adquirir mais linhagens. Ele sabia que conspirações seriam necessárias antes que ele pudesse ter a oportunidade de roubar uma linhagem sem levantar suspeitas, mas estava feliz porque isso significava que ele poderia finalmente roubar linhagens de alguns dos alunos que lhe causaram problemas no passado, já que alguns deles foram classificados como C. Gustavo baixou os olhos para a seção de recompensas e punições. Que diabos? Está tudo escondido. Gustavo expressou com um olhar de desconforto. Esta foi a primeira vez que o sistema ocultou tanto as recompensas quanto as punições. A punição estava quase sempre escondida, mas ele nunca tinha visto os dois escondidos ao mesmo tempo quando uma missão foi emitida. Exatamente o que está jogando. Gustavo suspirou internamente em derrota. Ele simplesmente não conseguia entender o sistema às vezes. Pelo lado positivo, o sistema havia parado de chamá-lo de idiota, mas ele ainda se perguntava por que não iniciou uma conversa com ele como antes, mas Gustavo sabia que não importa o quanto ele pensasse nisso, não havia sentido. Não se passaram 3 meses desde que ele adquiriu o sistema, então ele sabia que descobrir os segredos que ele continha levaria muito tempo. Mesmo que ele ocasionalmente tivesse pensamentos questionadores sobre de onde o sistema veio e tudo mais, ele não estava realmente incomodado.
Ele estava feliz por ter encontrado algo assim e agora seus pensamentos ainda estavam preocupados com as situações atuais, então ele decidiu colocar isso no fundo de sua mente nesse meio tempo. Gustavo fechou a interface do sistema e digitou no webboard à sua frente. Uma projeção holográfica apareceu na frente dele depois disso. Hora de continuar minha pesquisa, murmurou Gustavo. Num piscar de olhos, 2 dias se passaram. Durante esses 2 dias, o duelo de Gustavo e Yuiko foi um assunto quente no Dozo. Todos do terceiro ou último andar também ouviram falar. O segundo andar tinha apenas 12 alunos que frequentavam a Echelon Academy e eles estavam simpatizando com Yuiko de uma forma ou de outra, então nunca mencionaram a briga na escola. Foi dito na escola que ela perdeu para um mestiço de nota A em vez de um de nota F. O terceiro andar do Dozo tinha muitos alunos da Echelon Academy lá, mas como eles não estavam lá quando a batalha aconteceu, eles não puderam confirmar que ela foi derrotada por um F-grade. Na escola, a questão de ela ter perdido para alguém no Dozo rapidamente desapareceu depois que os alunos ouviram que era uma nota, mas no Dozo, era um assunto muito quente. Eles ouviram na escola que o nome da pessoa era Gustavo, mas ninguém ligou ao próprio Gustavo porque achavam que não seria possível. Ninguém esperava que Gustavo, conhecido como lixo, fosse a mesma pessoa que a havia derrotado. E o Eco não apareceu no Dozo desde aquele dia. Ela não suportou a humilhação. Ela conseguiu salvar sua vida social na escola, mas no Dozo estava totalmente destruída. Gustavo nem se incomodou com todo o drama. Ele abriu uma conta no banco no dia anterior e guardou o dinheiro da indenização. No momento, era sábado à tarde e Gustavo estava na web desde a manhã. Ele estava sentado em sua cadeira de leitura digitando em um teclado holográfico virtual, trazendo o banco de dados anterior. Uma voz robótica soou quando as projeções holográficas começaram a aparecer em torno de Gustavo. Free. 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 Vários deles apareceram em forma de quadrados espalhados pelo local. Na projeção havia fotos de diferentes tipos de animais de aparência animalesca. Esses animais tinham uma ligeira semelhança com os animais normais, mas eram bem diferentes quando se tratava de proporções e tamanho do corpo. Não apenas isso, mas também muitos deles tinham formas diferentes e uma espécie de aparência feroz e primitiva. Um grande coelho de aparência musculosa com presas gigantescas, uma tartaruga do tamanho de um caminhão, de pé sobre duas pernas, uma borboleta do tamanho de um helicóptero, etc. Diferentes imagens de criaturas de aparência bizarra foram exibidas. As raças mistas estão realmente em variedades, esses tipos estariam fora da minha jurisdição, murmurou Gustavo com um olhar de espanto. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.